Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos vídeos, discorrendo sobre Apocalipse. No último vídeo anterior, a gente tratamos até o toque da quarta trombeta. Então hoje nós vamos entrar no assunto do toque da quinta trombeta, aonde trata-se dos gafanhotos, que Deus venha falar no seu coração, o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu entendimento, a sua mente para conhecimento dos propósitos de Deus, do plano de Deus para a sua vida, do plano de Deus também para toda a caminhada da humanidade. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as profecias bíblicas, as revelações de Deus, nós temos ciência do plano de Deus para toda a humanidade. E hoje é um dia para que você possa estar recebendo a palavra de Deus no seu coração, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E que essa palavra seja um incentivo para você continuar a buscar conhecer cada vez mais esse nosso amado Deus, que é maravilhoso, glorioso e que nos ama, mas o amor dele permanece naquele que ama Jesus Cristo, guardando a sua palavra. Então precisamos estar atentos em guardar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilmar e também profeta de Deus. O Senhor me fez a boca dele, isso é profeta, e me deu a missão de pregar sua palavra e seus juízos, e me mandou dizer a todos, isso é, pregar a todos, que ele vai castigar, Deus vai castigar o mal aonde ele reside, que é nos seres humanos que não se arrependerem para ser salvo e levado para os céus com Jesus. Então o nosso principal alvo é o arrebatamento da igreja, porque depois do arrebatamento da igreja a ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo ímpio, e o castigo de Deus virá sobre o pecado, sobre a transgressão, sobre todo o mal, na origem aonde ele reside, que é no ser humano, no mundo ímpio. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 1: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com grande fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirão deles. E o aspecto dos gafanhotos eram semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante ao dos escorpiões, e grilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei o anjo do abismo,
Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Amém? Glória a Deus. Amados, como sempre, não pode ser de outra forma, a primeira análise que a gente tem que fazer da Bíblia é olhar no texto que a gente fez, as informações que tem ali. A partir das informações, então a gente vamos buscar compreender a revelação de Deus, que Deus tem para nós nesse texto bíblico. E se for o caso, façamos também conexão bíblica, cruzamento bíblico, buscando um contexto histórico. Mas aqui nessa leitura a gente não tem muito por onde buscar informação, que é quase uma leitura, quase um texto único em toda a Bíblia. Então nós vamos ter que trabalhar praticamente com o que nós temos aqui, com as informações que nós temos aqui nessa leitura. Mas uma coisa nós temos de já ter em mente no nosso entendimento. A partir daqui, 2 terços da terra já foi destruído. Viu? É o que mostra lá em Zacarias capítulo 13, né, verso 8 e 9, e o que mostra aqui no toque das 4 primeiras trombetas. Então, 2 terços da terra já foi destruído. Então, aqui nós já estamos no tempo que só resta 1 terço da terra. E é o que o Senhor diz que passará pelo fogo, como passa o ouro e a prata. Então, a partir desse momento, nós estamos já em um mundo com a geografia totalmente mudada. Tanto a geografia desse planeta Terra, como a geografia religiosa e política já está mudada, porque a igreja não se encontra mais aqui, a igreja já foi arrebatada, e a igreja já está nos céus, como a gente viu nos vídeos anteriores. Quem não viu, não assistiu meus vídeos anteriores, volta e vê, porque é uma sequência, você vai ter uma melhor compreensão. Então a igreja já está no céu com o Senhor, porque a igreja não vai passar na grande tribulação. Até porque, como já bati muito nos vídeos anteriores, se 2 terços da terra são destruídos, todas as pessoas que estão naqueles 2 terços da terra vão morrer e não vão ressuscitar antes da última ressurreição lá do trono branco, porque no final da grande tribulação, ali é bem claro, ali no início do capítulo 20, só vão ressuscitar os que foram degolados pelo anticristo. Os outros que morreram não ressuscitarão. Então, se nós acharmos que a igreja vai passar pela grande tribulação, a Bíblia não se cumpre. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo é Deus, e passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então, antes dessas 2 terços da terra ser destruído, haverá o arrebatamento da igreja, que são os salvos, que vão ser levados para o céu. Então, 2 terços dessa terra vai ser destruída, e todas as pessoas que não foram arrebatadas, que estiverem aqui nesses 2 terços da terra, vai morrer, e só vão ressuscitar lá na segunda ressurreição, que não é a ressurreição em Cristo, e vão ressuscitar para o julgamento diante do trono branco. E os que não forem encontrados no livro escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Muitos estudiosos, teólogos, dizem que ali não haverá mais salvação para eles, mas eu sou muito cauteloso sobre a salvação, que a salvação não pertence a nós, é Jesus Cristo, ele salva quem ele quiser. Mas biblicamente o que a Bíblia diz é que estão sujeitos à segunda morte e pode ser lançado no lago de fogo. Então a esperança nossa é o arrebatamento, que nesse momento aqui bíblico, dessa leitura que a gente fez já do quinto selo, a igreja já está nos céus já há algum tempo, e a partir do momento que abre o 7º selo, a igreja já foi arrebatada antes, ela foi arrebatada lá na abertura do 6º selo. Então precisamos estar nos situado nessa geografia religiosa, porque a igreja não estará aqui mais, o mundo cristão não existe. Aqui o que vai de cristão que vai ficar aqui é os que ficaram para trás,
que não foram salvos, não estavam em Cristo, e os que tiverem arrependimento, esses sim não vão receber o sinal da besta, vão ser degolados e vão ser salvos ali no início no final da grande tribulação, no início do reino milenar de Jesus Cristo. E reviverão, diz lá no capítulo 4 e 5 no capítulo 20, versículo 4 e 5. Então, nós temos de estar preparados para o arrebatamento, porque nesse momento aqui a igreja não está aqui mais, mas é importante nós conhecer os eventos da grande tribulação, para a gente conhecer o plano de Deus na nossa vida e ver também que além da salvação da alma, a paternidade com Deus, Deus está dando um grande livramento para nós os que estiveram vivos no tempo do grande, no tempo do arrebatamento, que vamos ser arrebatados e não vamos passar por essa grande tribulação, que nunca houve outra igual, nunca vai haver. É única a grande tribulação. Então, olhando aqui para essa nossa leitura, já é esclarecido que a igreja não está mais aqui, que a geografia tanto desse planeta como a geografia religiosa já foi mudada, e também a geografia política, porque num evento dessa proporção não tem dúvida que a geografia política também ela vai ser mudada. E tem os que gostam de dizer que são os chefes aí das grandes nações que vão ser o anticristo, estão muito bem enganados, porque vai mudar muita coisa, e nós sabemos que o anticristo ele vai sair de vai vir com pouca força, então numa nação pequena, e vai crescer e vai dominar o mundo existente naquele tempo, que é esse um terço que resta, que sobra para ele governar. Ele vai governar sobre um terço durante pouco tempo. Não é muito tempo que vai governar, aí 42 meses, 7 anos, e assim mesmo o que Deus permitiu que ele governe. E aqui, a primeira informação que nós temos aqui, né, que ao tocar o anjo a quinta trombeta, viu uma estrela que do céu caiu, e foi dado a chave do poço do abismo. Então, uma estrela que é um anjo, né, que foi caído do céu, pode estar referindo a anjo caído, pode sim ou não, que a gente vamos ver, aqui está falando que caiu do céu, está falando que ele veio do céu, porque os eventos apocalípticos é Jesus que está por trás. Não foi o diabo, não foi Satanás que mandou esse anjo vir e abrir o abismo para que saísse esses gafanhotos. Foi ordem de Jesus Cristo, foi ordem vindo do céu, ordem de Deus. E isso aqui não foi ordem do diabo, isso. E muitos confundem esse anjo com Satanás. E nós vamos ver que isso não procede. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizeste dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha, essa é uma informação muito importante, porque esses gafanhotos, eles não são uma criatura que não tem inteligência. Eles têm inteligência porque eles recebem ordem, e eles cumprem a ordem que eles recebem. Não é tipo os gafanhotos que a gente vê na lavoura, que inclusive foi praga enviada por Deus, tanto no Egito como quando Israel, algumas vezes Israel foi também atacada pelo gafanhoto, porque desviaram de Deus. Então o gafanhoto vinha e destruía as plantações, a alimentação. Esses gafanhotos aqui, eles têm uma característica diferente. Eles não vêm para comer as verduras, para comer as árvores, não é essa a função deles. A ação deles é fazer mal ao homem. Então é uma espécie diferente dos gafanhotos que a humanidade tem conhecido.
porque ele é uma espécie que sai do abismo. Ele não está na face da terra. Ninguém, o ser humano não conhece essa espécie de criatura ainda. Ela vai surgir, mas ela tem uma ação totalmente diferente da ação dos gafanhotos tradicional que a humanidade conhece. Então a função deles é atacar o homem, é fazer mal ao homem e não às ervas, não a outro tipo de coisa. Então isso está bem claro. E outra coisa, mais que eu não falei no início, mas é muito importante que nós nos colocamos no cenário, no pensamento ali, para que nós tenhamos a visualização de que mal esses bichos vai fazer. Então, quando nós acompanhamos a leitura, a ministração, pensando, criando ali na nossa mente um cenário, a gente vai compreender melhor. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Olha bem, aqui uma outra informação muito importante para a compreensão dos gafanhotos, porque a função deles não é matar. Eles não vão matar os seres humanos. O ser humano não vai morrer pelo tormento desses gafanhotos. Eles vão sofrer, vão ter um grande sofrimento com a ferroada desses gafanhotos, que é como ferroada de escorpião, vão doer muito, e então é um sofrimento que traz a essas pessoas. No verso 6 diz: e aqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirão deles. Isso é interessante, porque há um momento uma tribulação tão grande que a humanidade restante está passando, porque 2/3 da terra foi destruído, o calor vai estar insuportável, porque o sol vai esquentar demais, vai haver muitos problemas, chaga nas pessoas que causadas já nas ações anteriores, e vem essa praga de gafanhoto, que vão ferroar, vão ferir o homem, e o homem vai estar em sofrimento e vai ter vontade de morrer e não vai morrer, porque essa não é a função desses gafanhotos, matar. E lá no verso já 10 diz: e tinham cauda semelhante à dos escorpião e guilhões na cauda. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Quer dizer, eles tinham um tempo determinado, um tempo de 5 meses para poder fazer mal ao homem. E não é matar, veja bem, eles tinham poder para danificar. Então, a função, essa praga que foi enviada por Deus, isso é uma praga de punição ao homem, ela veio para punir esse mundo ímpio, aonde Deus vai estar castigando o pecado aonde ele reside, que é no ser humano que não teve arrependimento no seu coração. E a gente vê que na Bíblia que nem vão se arrepender. Então esse é o momento que Deus vai estar castigando o pecado, a transgressão, castigando o mal ali onde ele reside, que é no ser humano. E a praga dos gafanhotos é um desse momento. Mas aí tem muitas pessoas que pensam, dizem, pregam e ensinam que esses gafanhotos são avião, porque eles saem do abismo e ali eles saem da fumaça. E aí do abismo, do interior da terra sai o petróleo tem fumaça, e então é o combustível dos aviões, é o combustível dos tanques de guerra. Só que se nós olharmos para a informação bíblica, nós vamos ver que isso não procede. Por quê? Porque o avião de guerra, de combate,
ele lança as bombas e destrói tudo, ele destrói casa, prédio, e ele mata o ser humano. Se cair uma bomba onde tiver aí 10 mil pessoas, 10 mil pessoas vai morrer. E se for uma bomba atômica, aí é que não escapa nada mesmo. E a função desses gafanhotos não é matar, eles não vão matar, eles vão atormentar. Eles são criaturas para atormentar o homem, e criaturas que vieram do abismo, muito diferente do que o homem já conheceu até hoje. E a função deles é atormentar, eles vão atormentar os seres vivos que estiverem passando na grande tribulação. Então não pode ser avião de combate, não pode ser guerra, aqui não se trata de guerra, porque eles vão estar atormentando a todos os homens, a não ser os marcados com sinal de Deus. E aí muitos interpretam também que esses marcados com sinal de Deus são os marcados pelo batismo, e que na verdade não é, porque os marcados pelo batismo já subiu, já estão, são os salvos que já estão nos céus para a borda do Cordeiro. E os únicos marcados que estão aqui na terra nesse tempo são aqueles marcados lá no capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil marcados de todas, 12 mil marcados de cada uma das 12 tribos de Israel. Então não tenha dúvida que não se trata, essa marca não se trata do batismo, mas a marca que foi feita na testa dos israelitas, né, dos hebreus israelitas, das suas 12 tribos, que vai estar nesse momento, e que esses gafanhotos não pode tocar a vida deles. Você vê que são seres inteligentes, que vão reconhecer a marca de Deus na vida desses 144 mil, e esses 144 mil não vai ser ferido por esses gafanhoto. Então não pode ser avião de guerra, viu? E o sinal não é de Deus, a qual impede eles de ferir os homens que têm um sinal, os 144 mil que foram marcados, que é os únicos assinalados que está aqui passando a grande tribulação nesse momento. E também esse anjo, ele não é aliado de Satanás, ele não é aliado do príncipe das trevas. Mesmo ele sendo um anjo do abismo, e aí a Bíblia diz que caiu do céu, não diz que ele é um anjo caído, ele diz que caiu um anjo do céu, né? Caiu uma estrela do céu. E aqui no finalzinho dá o nome dele, né? No verso 11 do capítulo 9, né? E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Então esse é o nome desse anjo, a qual tem essa tropa de gafanhotos para danificar, fazer mal ao homem durante a ação do toque da quinta trombeta. Então ele não é aliado de Satanás, porque se ele fosse aliado de Satanás, ele não atacaria o reino da besta, que é a personificação do diabo. Então o diabo não pode atacar diabo. Jesus Cristo disse isso lá no capítulo 12 de Mateus, né, se não me engano, que se Satanás guerreia contra Satanás, ele não prevalece. Então isso não vai acontecer. E se o homem não guerreia contra si mesmo, não tenha dúvida que Satanás é muito mais inteligente do que o ser humano. Nós só vencemos o diabo pela vitória que Jesus Cristo nos deu. Então esse anjo, ele não pode ser aliado de Satanás, porque se ele fosse aliado de Satanás, ele não faria mal no reino dele, porque aqui é o
os aliados de Satanás que vão sofrer toda essa danificação dos gafanhotos, né? Então isso está claro nas informações. E quando nós olhamos lá para o toque, também para a quinta taça que é derramada, porque a gente vem verificando que os mesmos eventos que acontecem no toque das trombetas também acontece na ação das taças derramadas, porque são os mesmos eventos, mas descritos de uma forma diferente para o entendimento, né? E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor. Olha bem, lá nos gafanhotos, na quinta trombeta, eles eram era a dor como dor da ferroada de escorpião, né? E os homens desejavam a morte e morriam. Aqui o reino da besta se tornou tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não arrependeram das suas obras. Então veja bem, aqui trata do mesmo evento, a quinta trombeta e a quinta taça. Dor causada dor como uma pessoa é ferida por um escorpião, dor causada pelos gafanhotos, e que vieram não para matar o homem, mas para danificar. Aqui eles, na quinta taça, eles sentem dor, né? A dor horrível, né? O reino da besta se torna tenebroso. Então aqui porque uma revelação completa a outra. Nós vemos que lá os gafanhotos estão fazendo essa ação de ferir os homens com a dor horrível, terrível. E aqui a gente vê que essa mesma ação acontece no reino da besta, que é para que nós compreendamos que essas coisas estão acontecendo no tempo da grande tribulação, no tempo do reino da besta. Então as pessoas que os gafanhotos estão ferindo de dor as pessoas que servem a besta, o pessoal do tempo da besta. E os únicos que eles não atacam, os que têm o sinal de Deus na terra, são 144 mil lá marcados do povo dos hebreus israelitas, das 12 tribos de Israel. Então quando a gente olha para as informações que a gente tem, e esses são os únicos dois lugares que a gente tem essas informações dessa ação específica dos gafanhotos, nós temos de ter em mente que essa ação, quem está por trás dela é Deus, é Jesus Cristo, que abre os 7 selos e começa, e por causa da oração dos santos, isso eu expliquei bem lá no vídeo anterior, né? Por causa da ação, por causa das orações do santo, para fazer justiça aos santos, que Deus determina o toque das trombetas. E todos esses eventos é por causa da oração dos santos. Quem puxa o gatilho para o toque das trombetas é a oração dos santos. Então Deus, a partir do momento que Ele está castigando o mal, castigando o pecado, a transgressão, aonde Ele reside, que é na vida do ser humano, do homem e mulher perdidos, Ele está fazendo justiça aos santos que foram injustiçados ao longo aí da vida cristã e ao longo da caminhada da igreja. Agora chegou o tempo de vingar o mal. Por que nesse tempo? Porque o Deus, Ele deu todo esse tempo para arrependimento e o homem não arrependeu. E então sobrou para todos que não foram arrebatados, que não se arrependeram, receber o castigo do pecado e do mal na vida deles, porque o castigo para castigar o pecado, que é obra de Satanás, é obra do maligno. O pecado não é obra de Deus, o pecado é obra do maligno, porque o homem, quando caiu, quando transgrediu, ele aceitou ali
o ensino do diabo, ele serviu ali aos propósitos do diabo, e o pecado passou a habitar nele, porque Satanás é o pai da mentira e o pai do pecado. O pecado só existe no mundo por causa de Satanás. Então, ao castigar o pecado, o homem ímpio está sendo castigado, porque o pecado reside na vida do ímpio. Então Deus está castigando o mal que foi inserido no mundo pelo diabo. Então o mal está sendo castigado porque a pessoa do mal, o diabo, está personificada no anticristo e no falso profeta, e é o momento do governo do anticristo, do falso profeta. Então esse é o momento de castigar o pecado, que Deus está castigando o pecado onde ele reside no ser humano. Então é no ser humano que ele está sendo castigado. Espero que seja o entendimento suficiente para que você que está ouvindo tenha o arrependimento necessário para a sua salvação em Cristo Jesus e não estar aqui nesse momento. E se você morrer antes da vinda de Jesus Cristo, que você morra para se ressuscitar, morrer em Cristo para ressuscitar no último dia e também ser levado aos céus e estar com Cristo para sempre. Que Deus abençoe com todo o entendimento e compreensão que você precisa.